Bom dia, pessoal! As notícias de hoje estão fervendo. Hoje falaremos do caso Henry e muito mais. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. Livro Caso Henry, Morte Anunciada. Será lançado no dia 9 de dezembro. Livro será lançado no dia 9 de dezembro. O resumo do livro. Na madrugada de 8 de março de 2021, o menino Henry Borel chegou à emergência de um hospital do Rio sem respirar e com o corpo gelado. Foi levado pela mãe, Monique Medeiros, e seu companheiro, o vereador em quinto mandato, Dr. Jairinho. Um mês depois, os dois eram presos, acusados pela morte da criança. A investigação da morte do menino de apenas 4 anos tinha tudo para ser arquivada por falta de provas e sepultada nos escaninhos da burocracia oficial. Mas o poder e o prestígio de Jairinho esbarraram em médicos comprometidos com a vida, em policiais focados em descobrir a verdade e na determinação da jornalista Paola Serra, em sua busca incansável pelos fatos. Foi ela quem trouxe o caso à tona na imprensa, acompanhou cada passo da investigação e agora, neste livro, apresenta com incrível riqueza de detalhes os bastidores do crime que chocou o país. Caso Henry, Morte Anunciada. Apresenta documentos, histórias inéditas e as conversas entre os acusados, os pais deles, a babá da criança e outros personagens envolvidos no enredo que mistura romances, vaidade, conflitos, dinheiro, poder e, infelizmente, violência. Paola Serra, jornalista do O Globo, lançou o livro Caso Henry, Morte Anunciada, da editora Máquina dos Livros. Ela foi a responsável por fazer o caso se tornar conhecido publicamente e teve papel fundamental na investigação da morte de Henry Borel. Em 8 de março deste ano, o menino de apenas 4 anos deu entrada na emergência do hospital da capital carioca, já gelado e sem respirar. A mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o deputado pela quinta vez, Dr. Jairinho, levaram a criança até o pronto-socorro e foram também, meses depois, indiciados pelo crime que levou Henry a óbito. Paola Serra foi a jornalista que abordou o caso pela primeira vez, dias após a morte do garoto. Nos últimos 8 meses, ela se dedicou ao caso e ao livro que relata os bastidores de mais um homicídio infantil que chocou o país. Nele, a autora com informações exclusivas e inéditas que levaram à prisão do casal. Além disso, o público também poderá ver o perfil de um dos protagonistas dessa trama. A obra se debruçou no processo pelo qual a professora e o ex-vereador são réus, que traz mais de 50 mil arquivos recuperados nos celulares apreendidos com o casal, e em ainda mais de uma centena de entrevistas, revela Paola. Ela nos conta que o que a motivou a investigar e trabalhar em cima do caso foi a busca incessante pela verdade. Paola traz no livro um enfoque sobre as circunstâncias que levaram à morte do menino Henry, descrito como uma criança saudável e amável. Desde o início da cobertura, pude perceber o quão complexa era essa trama, que envolve relações familiares, dinheiro, poder e, infelizmente, violência. E resolvi me debruçar para trazer luz a esse enredo e a seus personagens, completa a jornalista. E você, vai comprar este livro dia 9 de dezembro? Deixe nos comentários, queremos saber a sua opinião. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Nem a ditadura aparelhou tanto, diz Kassab sobre Bolsonaro. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, vê Jair Bolsonaro como o presidente que mais aparelhou o governo federal. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, vê Jair Bolsonaro como o presidente que mais aparelhou o governo federal. O Brasil vive hoje uma situação bastante difícil, um governo que ameaça, que aparelha como nunca. Talvez nem na ditadura se aparelhasse tanto, disse em evento do grupo Derrubando Muros, uma iniciativa cívica de empresários, intelectuais e políticos, nesta sexta-feira, dia 3. Kassab é um dos defensores de uma candidatura de terceira via de centro. O seu partido tem como pré-candidato o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que se filiou no fim de outubro ao PSD. Para que uma opção como essa vingue, avaliou Kassab, é necessário desprendimento. Kassab avaliou que é mais difícil unir pessoas em torno do objetivo de afastar alguém. É mais fácil unir pessoas, partidos, projetos, quando sabemos o que não queremos e não queremos aqueles que querem acabar com nossa democracia, nossa liberdade de imprensa, afirmou. Ele reconhece, entretanto, as dificuldades de uma candidatura de centro. No mundo das redes sociais, aqueles que defendem posições extremas têm mais facilidade de repercussão porque são mais intensos.
O centro é mais conciliador e pode passar nesse mundo a impressão que é inerte, mas não é, analisou Kassab. Por conta disso, continuou Kassab, o centro precisa ter mais protagonismo, mais capacidade de comunicação. Senão, vamos continuar perdendo espaço, analisou. O evento contou com a participação de diversos políticos, inclusive o ex-primeiro-ministro de Portugal, José Manuel Durão Barroso, que foi o convidado da vez. Entre os participantes estavam o prefeito de Recife, João Campos, o senador Tasso Gereissati, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, e o ex-ministro de governo, Carlos Alberto Santos Cruz. E você, concorda com as falas de Kassab sobre o presidente Jair Bolsonaro? Deixe nos comentários que nós queremos saber a sua opinião. Agora vamos para novas notícias sobre Lula. Vamos para a notícia. Podcast com Lula fura bolha nas redes sociais e atinge perfis fora do debate político. A entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no podcast Podpah no YouTube, na quinta-feira, rompeu a barreira de seus tradicionais apoiadores e militantes políticos nas redes sociais. Após ser alvo de críticas da esquerda e da direita pela declaração sobre o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, Lula voltou a pautar o debate político entre os internautas de forma positiva. Levantamento da Arquimedes, encomendado pelo Globo, identificou um dia após a entrevista 478 mil publicações com referência ao pré-candidato petista à presidência. Dessas menções, 88% foram a favor. Além disso, foram mais de 292 mil acessos simultâneos à transmissão ao vivo da conversa. E o número de visualizações no YouTube passou de 4,6 milhões na noite desta sexta-feira. Para Pedro Bruzzi, um dos sócios da Arquimedes, a principal vitória de Lula, que contribuiu para que os números chegassem a esse patamar, foi o vocabulário usado pelo petista, que se adaptou muito bem ao público do podcast. Falou inclusive de futebol, que é um tema que eles gostam. Conseguir falar dessa maneira é um ponto positivo para ele, mas para além disso, falou de maneira muito simples sobre política. Não usou politiquês, falou muito claramente, destacou Bruzzi. Segundo a análise da Arquimedes, o alcance do debate, para além dos perfis alinhados a Lula, aconteceu também por se tratar de um podcast cujo público não consome política cotidianamente. Bruzzi explica que o ex-presidente amplificou bastante os públicos que dialogaram entre si. A consequência vem menções majoritariamente positivas nas redes sociais. E dentre os 12% das menções negativas, as críticas foram pontuais e concentradas em opositores já recorrentes, como apoiadores de Moro, Ciro e Bolsonaro. Foi bem positivo para Lula, porque os críticos não fugiram dos tradicionais bolsonaristas, moristas e ciristas. Além disso, foram quase 500 mil de menções, apesar de não haver nenhuma declaração bombástica. O número foi conquistado só com a ida dele ao podcast, explicou Bruzzi. A recuperação de uma imagem positiva nas redes foi outra das conquistas do petista com a entrevista. Em novembro, Lula já havia registrado um grande volume de menções, com 2 momentos distintos. O primeiro, amplamente positivo, veio com sua viagem para a Europa, quando esteve com o presidente da França, Emmanuel Macron. Em seguida, houve grande repercussão negativa com sua declaração sobre Daniel Ortega e o governo da Nicarágua. Agora, segundo a Arquimedes, o ex-presidente começa dezembro pautando o debate político mais uma vez. No podcast, ele deu a mesma declaração sobre a Nicarágua, mas de uma maneira mais favorável a ele. Disse que a imprensa só se importa com os presos políticos na Nicarágua, mas que ele foi preso injustamente aqui e não houve a mesma manifestação. As críticas, evidentemente, não vieram só da imprensa, mas ele se saiu bem, comentou Pedro Bruzzi. E você? Assistiu a entrevista de Lula no podcast? O que você achou da entrevista? Deixe nos comentários. Não saia do vídeo ainda, a próxima notícia é sobre um grave acidente que aconteceu na zona sul de Teresina. Homem morre e bebê e 2 mulheres ficam feridas em grave acidente na zona sul de Teresina. O motorista de um dos veículos não ficou ferido e permaneceu no local após o acidente. Depois, foi encaminhado para a central de flagrantes para prestar esclarecimentos sobre o caso. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas, incluindo uma criança, após a colisão entre 2 veículos em um cruzamento localizado no bairro Pissarra, na zona sul de Teresina. Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento do acidente. Em um carro estava o advogado Marcos Nogueira, presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Piauí, e em outro estava um homem, com 2 mulheres e uma criança.
A Companhia Independente de Policiamento de Trânsito informou que foi acionada por volta das 10 horas da noite sobre um acidente entre dois veículos no cruzamento das avenidas Higino Cunha e Odilon Araújo, próximo a uma praça. O motorista de um dos carros ficou preso nas ferragens e o corpo de bombeiros precisou ser acionado. Ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu ainda no local. As passageiras do veículo eram as filhas e a neta da vítima que ficaram feridas. No local, constatamos que se tratava de uma família. O condutor era um idoso com as suas duas filhas e a netinha, que tinha por volta de 1 ano. Chegando ao local, constatamos que o condutor já estava em óbito. Acionamos a perícia e, quando ela liberou, tiramos o motorista das ferragens, explicou o tenente Pedro Bento, do Corpo de Bombeiros, em entrevista à TV Clube. O tenente explicou que o advogado Marcos Nogueira não ficou ferido e que ele ficou no local. Depois ele foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Teresina para prestar esclarecimentos sobre o caso. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo. Curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.